Estamos aqui para mais um quadro Dimensões do Espírito. Agradeço a vocês que têm acompanhado com tanto carinho nossas abordagens aqui no nosso canal e deixe aí o comentário, o seu like, compartilhe os nossos vídeos. São estudos sempre significativos para a melhoria da nossa qualidade de vida, da nossa harmonização interior. Hoje comentaremos um texto da autora Sara Nousiainen, uma grande autora espírita, uma das minhas autoras preferidas. Gosto muito da sensibilidade, da percepção com que a Sara escreve, uma apurada visão sobre a espiritualidade. Há muitos vídeos dela de meditação também na internet, material muito rico, e realmente as obras da Sara merecem ser estudadas com muito carinho, porque são essas autoras, essas almas sensíveis que têm uma sintonia fina, vamos dizer assim, com a espiritualidade superior. Envio aqui o meu abraço à amiga Sara Nousiainen. O texto é do livro dela, Chegou a Hora, e Agora? Trata da transição planetária, publicado pela editora Aliança. É um texto que trata de um tema muito significativo. Jogos eletrônicos versus energias de baixa frequência. Nós temos aí a rapaziada e muitos adultos também jogando muito, né? Vamos ver o que a autora sinaliza. Mesmo que você não aceite todas as considerações, reflita sobre a importância desse material apresentado pela Sara. Escreve ela: no que diz respeito às energias de baixa frequência que vibram nos ambientes humanos, porque tudo é energia, né? Em toda parte há energia, é importante registrar de forma específica o papel dos jogos eletrônicos violentos e ou trevosos, que certamente refletem uma das pragas do Apocalipse. E essa questão deve ser vista em suas duas vertentes. Muitas vezes, meus irmãos, meus amigos, nós não nos damos conta de certas coisas que infiltram na nossa vida cotidiana. A gente não se dá conta, por exemplo, de como o celular muitas vezes nos arranca de uma atividade física, de uma leitura edificante, da audição de uma música que nos elevaria, e ficamos presos, rodopiando em torno do celular, porque estamos viciados no excesso de informações, porque vejam bem, o celular coloca o mundo na palma da nossa mão. Só que nós não estamos nos dando conta de que nós estamos também ficando nas mãos do celular, porque muita gente não consegue fazer atividade nenhuma sem estar ali vasculhando se chegou alguma mensagem, se tem alguma novidade, se tem um meme, um vídeo novo, muitas informações. E isso é um perigo. Então, já comecemos aí a refletir se nós controlamos o celular ou se o celular nos controla. Numa delas, prossegue a Sara: vamos encontrar um universo de imagens e ações virtuais agressivas e tenebrosas. Há jogos com ações tenebrosas, com imagens pesadas, nas quais perseguir e matar é a ordem, o prazer e a glória. Quando fortes emoções, cujas vibrações vão se somar às cargas negativas já existentes, envolvendo os ambientes humanos e influenciando pessoas que se lhes afinizam. Então vejamos aí a Sara dizendo, gerando fortes emoções, cujas vibrações vão se somar às cargas negativas. Então já há negatividade e há uma lei de sintonia. Se eu alimento uma negatividade em mim, eu entro em conexão, eu somo com essas energias negativas. Além disso, tais vibrações, imagens e energias se acumulam nos subconscientes e nos inconscientes dos jogadores, na forma de um combustível pernicioso, fazendo aflorar agressividades mal contidas em suas intimidades. Então, a gente vê algumas cenas, de jovens que entram em escolas, em outros ambientes e realizam
ações nefastas de violência, muitas vezes insuflados por esse energismo pesado desses jogos, dessas imagens. Lógico que há uma predisposição acionada pelo gatilho desses jogos. Não estamos dizendo que todo mundo que joga isso vai fazer isso, mas devemos nos educar a nossa mente para propostas superiores. Se fosse possível dimensionar toda essa carga vil gerada por jogos eletrônicos na Terra, certamente ficaríamos atônitos. Na outra vertente estão os perigos e os problemas aos quais estão sujeitos os que se tornam dependentes desse lazer. Então ocorre também uma dependência psíquica dos jogos, por esses elevados níveis de estímulos audiovisuais dos jogos. E esses jogos estão em toda parte e cada vez mais atrativos, por se tratar de um mercado muitíssimo lucrativo. Há para adultos e crianças, sendo que estas iniciam essa atividade cada vez mais cedo. Em documentário veiculado na televisão sobre jogos eletrônicos, foi entrevistado um médico que se dedica a tratar de viciados em videogame. Ele apresentou vários casos de pessoas que chegaram a perder o ano letivo, o emprego e ainda a ter o casamento desfeito por causa desse vício. Olha bem, né? Um vício, a dependência. Antigamente, por exemplo, as pessoas viciavam muito em jogos de baralho, né? Eu tive familiares viciados, passavam a noite jogando baralho, né? Perdendo dinheiro, gastando tempo, energia. Ainda há esses vícios, né? E esses novos vícios dos jogos. Nesse documentário, o entrevistado explicou que as pesquisas têm demonstrado que os jogos eletrônicos começam por ocupar determinado espaço na mente do jogador e quanto mais ele joga, maior vai ficando esse espaço e menor o que atende às demais funções mentais. Então ele passa a voltar a sua vida mental para esses jogos. Atendemos para isso. Nós que temos filhos, eu tenho filhos, nós ficamos atentos, né? Meus filhos jogam, mas a gente está sempre acompanhando, observando o tempo, o uso, né? Do computador, o uso do tablet, o uso do celular. O filho de uma amiga cursava a faculdade há 8 anos sem conseguir se formar por causa de seu vício em videogame. O jovem, que chamaremos de R, pressionado pela mãe e pela noiva e compreendendo que estava estragando a própria vida, decidiu largar o vício. Deletou todos os jogos do computador e jogou no lixo todos os DVDs de jogos. Mas a força de um vício psíquico é semelhante ao de qualquer outro. Em pouco mais de uma semana de abstinência, não aguentou e voltou a jogar. Felizmente, com menos de um mês da recaída, um grave acontecimento fez-se decidir de forma definitiva a parar de jogar. Conseguiu, mas as crises de abstinência eram tão difíceis e dolorosas que a família o encaminhou a um médico especializado em tratamento de viciados em jogos eletrônicos. Essa foi uma atitude providencial. O médico diagnosticou como adicto, ou seja, portador de uma característica que predispõe ao desenvolvimento de vícios. Um adicto precisa estar sempre muito atento para qualquer sinal de que possa estar adquirindo algum vício. Então R fez tratamento psicológico, a família o ajudou muito e depois de vários meses, finalmente pôde informar que havia conseguido superar a pior fase, mas sabia que teria de vigiar-se pelo resto da vida, pois sendo adicto, bastaria um descuido para retomar o vício. Então já há pessoas com uma certa predisposição, certamente uma questão vinculada a vidas passadas, né, para viciar em certos jogos. R contou-nos, meses mais tarde, sobre como se sentia quando ainda era dominado pelos jogos eletrônicos. Disse que sua mente estava sempre tomada por aquele ambiente e que quando estudava ou fazia qualquer outra atividade,
era como se tudo fluísse por meio das imagens e dinâmica dos jogos. Então, é como se os jogos passassem a comandar a mente dele até quando ele estava fazendo outras atividades, né? Como se ela programasse a mente dele, né? O vício, o excesso de jogo, para estar sempre dentro daquele campo psíquico do jogo. Os viciados em jogos eletrônicos são verdadeiros escravos psíquicos. E pesquisas têm revelado que aproximadamente 10% dos que se dedicam a eles são dependentes. O site da Globo, na página Ciência e Saúde, veiculou em 15/11/2011, já faz um tempinho, um estudo publicado pela revista científica Translation Psychiatry, com uma matéria intitulada Videogame aciona a área do cérebro que também é ligada ao vício, informando que adolescentes que passam muito tempo jogando videogames têm estruturas e níveis de atividade diferentes em áreas do cérebro ligadas à recompensa. O mesmo site, na mesma página, Ciência e Saúde, veiculou em 25/5/2012 outra matéria sobre esse assunto com o título Especialista critica passividade de pais diante de vício de crianças em TV, informando: durante uma conferência do Royal College of Pediatrics and Children, que aconteceu nesta semana na Escócia, o psicólogo Eric Sigman pediu que pais retomem o controle de seus lares. Eu vejo que pais deixam os filhos jogar, porque não estão perturbando durante o tempo que estão jogando, né? E isso é pernicioso. Segundo a matéria, o especialista cita estudos demonstrando que os estímulos oferecidos na tela levam à liberação do neurotransmissor dopamina no cérebro da pessoa que a observa, acrescentando que os índices da substância sobem rapidamente no cérebro de pessoas que jogam videogames. Então, há a produção de dopamina, daí a dependência, né? Disse ainda Sigmund que a dopamina está fortemente associada à sensação de prazer e tem papel fundamental na formação e na manutenção de vícios. Então, os viciados produzem uma quantidade elevada de dopamina, dessa substância. Que o cérebro das crianças jogando games por períodos prolongados pode sofrer alterações neurológicas de longo prazo. Informou ainda que essas alterações se assemelham aos efeitos da dependência por substâncias químicas. Então, os estudiosos mostrando que a dependência dos jogos é similar à dependência a drogas químicas. A Tecmundo veiculou uma matéria em 24/5/2012 sobre o novo livro de Philip Zimbardo, pesquisador aposentado da Universidade de Stanford. Ele afirma: a pornografia e os jogos de videogame estão matando a juventude dos Estados Unidos. Da mesma forma que usuários de drogas e alcoólatras anseiam cada vez mais pelo seu vício, os viciados em novidades buscam novas experiências a qualquer custo. Dessa forma, eles se tornam incapazes de lidar com as realidades da vida, incluindo as relações pessoais, os estudos e o trabalho. Isso é muito sério, né? São cárceres mentais. Os vícios, os espíritos afirmam, são cárceres mentais. A mídia tem veiculado informações sobre clínicas específicas em tratamento de viciados em jogos eletrônicos em vários países do exterior, inclusive na China, que estaria usando até mesmo eletrochoques como forma de tratamento. Quando será que o ser humano vai começar a entender toda a dimensão dos males causados pelos jogos eletrônicos? E quanto a nós espíritas, quantos de nós estamos mergulhados nesse submundo virtual, trazendo para as casas espíritas esse energismo tão degradante? Imaginemos um participante de trabalho mediúnico com imagens de vampiros e zumbis, de armas e de matanças passando pela sua mente. Será que o mentor espiritual terá acesso ao seu psiquismo? A matéria, o texto da Sara é muito sério, porque a espiritualidade superior trabalha a partir do conteúdo mental do médium.
Aquilo que nós entulhamos na nossa mente será sempre material, ou para a luz ou para as sombras. Então meditemos nisso, tenhamos atenção sobre isso, não deixemos isso para lá como um assunto de menor importância, porque há muitas crianças e jovens e adultos também viciados. O viciado é aquele que deixa de realizar outras atividades por conta do seu vício. Então, não se pratica uma atividade, repito, não se lê uma obra, não se dedica à literatura, a uma arte, porque boa parte do tempo nós estamos ali focados nisso. Certa feita, visitando uma família em outra cidade, uma família amiga, eu percebendo que alguns familiares passaram o domingo inteiro, porque nós hospedamos nesse lar, assistindo lutas violentas, né? UFC na televisão, o final de semana inteiro, o domingo inteiro, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, que conteúdo é esse que a pessoa está internalizando o tempo todo? Você pode jogar sim, ter o seu momento de entretenimento sim, mas cuidemos do ritmo da nossa mente. Outro ponto importante, os jogos aceleram o funcionamento mental e depois a gente não tem foco para realizar outras atividades. Isso também abordamos no nosso livro Mente Limpa, publicado pela editora Planeta, selo Academia, quando falamos da aceleração mental, da intoxicação mental e de meios para nós esvaziarmos o psiquismo desse conteúdo nebuloso e tão complexo. Então, tenhamos disciplina e rotina organizada para termos os nossos entretenimentos sem prejudicarmos e sem nos tornarmos pessoas ansiosas, agressivas, violentas ou totalmente desalinhadas, né, do equilíbrio. Ok? Considere esse tema muito importante e conto com a sua colaboração em divulgar este vídeo, deixar aí o seu comentário, sua opinião mesmo que discordante, para que possamos estudar juntos. Grande abraço, luz e paz.